Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Hugo e hoje trago-vos aqui um vídeo sobre a Serge Lutens. Exatamente, uma marca de nicho, Serge Lutens, criada nos anos 90. Aliás, ela iniciou ainda nos anos 80. Há um perfume chamado Ambre Noir, que foi basicamente a primeira criação de Serge Lutens. Serge Lutens trabalhou muitos anos na Shiseido, uma marca de designer, e foi o estilista e o criador, o diretor criativo da marca durante muitos anos. E foi à conta dele que houve uma criação mítica chamada Féminité du Bois, da Shiseido, que depois, mais tarde, foi vendida à marca Serge Lutens, porque o Serge basicamente saiu da Shiseido e abraçou este negócio e esta marca que ele criou em nome próprio de perfumaria, perfume de nicho. E nessa altura ele comprou depois os direitos desse perfume, do Féminité du Bois, criado por Pierre Bourdon, um grande perfume, por acaso não tenho, mas é um perfume que eu recomendo, uma madeira de cedro super frutada, com uma nota de pêssego muito intensa, excelente. Aliás, não é pêssego, desculpem, é uma nota de ameixa muito intensa. Muito interessante esse perfume, que apesar de ter sido considerado um perfume feminino, hoje em dia é claramente um perfume unissexo. Mas, como estava a dizer, Serge Lutens, na altura, quando cria a sua marca, eu julgo que foi início dos anos 90, quando ele cria, em 93, o Ambre Sultan. E é sobre esse perfume que eu vos vou falar, e não só de Ambre Sultan, sendo basicamente a primeira grande criação da marca. Não é talvez a mais antiga, porque lá está, o Féminité du Bois, hoje em dia pertencendo à linha Serge Lutens, já pode ser considerada a mais antiga, porque foi criada em 90, 91, algo assim do género. Mas tenho aqui dois perfumes da casa que vos queria falar um pouco, e o primeiro que eu quero falar foi exatamente aquele que já disse, Ambre Sultan. Exatamente, Ambre Sultan. Excelente perfume. Este é um frasco de 100 ml que está a meio, e este perfume é basicamente o pai dos âmbares. Poderemos dizer que houve perfumes antes deste que recriaram este acorde de âmbar. Sim, claro, temos da casa Maître Parfumé Gontier o Ambre Précieux, lançado em 1988, ou até o Eau de l'Ambre, criado pela L'Artisan Parfumeur em 78, se não estou em erro, quando a marca foi criada. Portanto, sim, já havia perfumes de âmbar, mas nessa altura essas marcas eram tão indie e tão obscuras ou difíceis de encontrar na altura, que talvez este, hoje em dia, é quase considerado o pai desse género de âmbares. O que é que temos aqui? Temos aqui um perfume absolutamente divinal. É um perfume com a base em âmbar, sem dúvida. É um âmbar aqui. Hoje em dia, os âmbares que nós vemos em vários perfumes são âmbares muito adocicados, não é? Âmbares adocicados, redondos, criam esta sensação aveludada e arredondam uma composição. Mas aqui, o âmbar aqui é, no fundo, uma ode a Marrocos, todo ao norte africano, este lado super arenoso, terra, especiarias, madeiras, todo esse envolvente quente é presente aqui, e quase aqui um lado quase boozy, não é? Quase alcoólico aqui neste perfume. É sem dúvida genial. O criador dele é Sheldrake, Christophe Sheldrake, que criou vários perfumes para a marca, e dentro deles os mais clássicos da marca. Aqui, lá está, 93 foi provavelmente uma das primeiras criações
do Sheldrake. E de facto aqui criamos aqui um perfume absolutamente genial, tendo em conta toda esta ambiência de âmbar, de resinas. Portanto, aqui há uma mistura de várias resinas, do benjoim ao cistus ladanum, madeiras aqui de cedro bastante evidentes, algumas especiarias, pimentas, todo este ambiente seco e arenoso, super replicativo de um ambiente de deserto, não é? E lá está, a Arábia, toda essa envolvente, e este perfume de facto recria na perfeição, e tendo em conta que foi em 1993, é realmente de louvar, porque na altura, estamos a falar de uma altura em que a perfumaria ainda não era focada em perfumes de nicho, ou perfumaria barata, perfumaria árabe, como hoje em dia está em voga, especialmente a perfumaria barata árabe, que replica os clássicos. Mas na altura falávamos na perfumaria como um todo, e era focada nas marcas mainstream que nós chamamos de designers, ou joalharia, etc. Aqui, e nessa altura, nos anos 90, o crescimento era de perfumes frescos. Tudo o que era envolvente fresca era muito procurada e trabalhada pelas marcas. E aqui não, aqui é um perfume bastante quente, que de facto tivemos algumas criações nos anos 90 dentro de um universo mais seco, amadeirado, quente, sem dúvida, clássicos como o Egoísta da Chanel, o próprio Secada por Rome, sei lá, vários perfumes que entraram numa onda mais quente e mais seca, mais amadeirada, mas nada se compara com Ambre Sultan. E aqui Ambre Sultan, dentro do início, ou seja, da saída até ao dry down, o desenvolvimento não é enorme, não é? Ok, temos algumas mudanças, mas de facto o que começa é quase o mesmo do que acaba. Claro que há sempre aquela frescura inicial, aquele sparkling inicial que vai desvanecendo ao longo do tempo da fragrância na pele e vai aumentando, ou seja, vai perdendo muito este lado das especiarias, o lado quase alcoólico e resinoso vai descaindo um pouco e vai ficando este amadeirado empoado, ou powdery, não é? Esse lado powdery, de facto, não tenho a certeza de qual é que é o ingrediente aqui que se possa dar como powdery, mas de facto até poderia dizer que tinha aqui algo de íris no meio, mas de facto não sinto isso, mas sinto o lado atalcado que podemos associar a uma íris. Mas não está aqui essa flor, quase certeza que não sinto. Não sinto essa preponderância, mas sim todo o lado amadeirado. Portanto, madeiras, cedro, resinas, benzoim, alguns cistos, e há aqui uma nota que eu não falei logo, mas que é como a pièce de résistance deste perfume, que é o louro, a folha de louro. Folha de louro que é usada, por exemplo, no Bentley For Men Intense, e é bastante evidente essa folha de louro na composição, que também tem muito benjoim, muitas madeiras, couro, mas comparando esse perfume a este perfume é superior em todos os aspectos, quer dizer, é muito mais complexo, mais interessante, mais envolvente. De facto, essa folha de louro dá-lhe esse travo amargo, verde, aromático, bastante interessante à composição. E é esse que faz com que o perfume, muito provavelmente, o torne ainda mais único devido a esta nota. Há muita gente que fala, de facto, desta ser a nota mais importante para o perfume,
E de facto eu consigo ver isso. Consigo ver que a folha de louro aqui é muito importante, muito impactante e é um ingrediente essencial aqui neste perfume. E dá-lhe aqui este lado verde fresco. Aliás, não é fresco, mas super aromático e acaba por talvez arredondar ou dar alguma personalidade ao perfume, que já é por si só super único e super importante, e dada a altura que foi lançado nem havia nada que se assemelhasse a isto. Mas de facto, lá está, ele tem aquele lado powdery, atalcado, sem dúvida na base. Muitas pessoas que sentem este perfume na minha pele dizem sempre isso, que cheira à igreja, que cheira a algo atalcado, não é? Tudo que seja aquelas casas de pedra antigas tem um ambiente e um cheiro específico, e este de facto vai buscar um pouco isso, esse lado das pedras, do lado atalcado desse ambiente. Poderíamos falar aqui em incenso, mas de facto não sinto aqui propriamente incenso ou olivano, nada disso, mas sinto este lado das madeiras e das resinas, que no início as resinas dão-lhe aqui um lado quase alcoólico, boozy, mas que à medida que vai secando, a composição fica ainda mais seca e mais atalcada, com o travo da folha de louro, que lhe dá aqui uma certa personalidade, como eu já tinha dito. Portanto, algo diferente, verde, aromático, que acaba por acrescentar a uma composição super pesada, madeirada. Portanto, este sem dúvida é o traço do Ambre Sultan, um perfume muito ambarado, e o âmbar aqui foi criado dentro desta conjuntura de madeiras, de resinas e depois deste lado aromático que lhe dá algo que se calhar para muitos poderia, ou seja, não é de facto um perfume que eu possa dizer que a folha de louro estrague ou que seja muito evidente ao ponto de ser o foco no perfume. O perfume é sempre o âmbar, é as madeiras, é as resinas. Mas esse travo dá-lhe aqui algo diferente e fresco à composição. Esta folha de louro também vemos em perfumes como o Invictus, em que lhe dá algo mais aquático e aromático à composição. Portanto, aqui nada disso, aqui apenas um lado aromático a ligar a esta envolvente de especiarias do início e das resinas alcoólicas do início, e depois liga com a parte atalcada, madeirada e resinosa da base. Portanto, Ambre Sultan, incrível perfume, um clássico da Serge Lutens e de facto um perfume que merece a pena existir na vossa coleção. Portanto, se não o conhecem, acho que devem procurá-lo, porque a Serge Lutens tem bons preços, não é uma marca de nicho extremamente cara, é uma marca de nicho que tem uns preços razoáveis e que tem uma qualidade excelente e uma criatividade única. Quer dizer, não há muitos perfumes idênticos e sabemos perfeitamente quando estamos a cheirar um Serge Lutens. Poderia dizer também que este perfume inspirou, e inspirou bastante, o L'air du désert marocain do Andy Tauer. É um perfume que acaba por ser ainda mais seco e mais amadeirado. Não tem este lado aromático, não tem o lado das especiarias, tem algumas, mas não tem este lado boozy, alcoólico, mas é um perfume que remete muito a Marrocos, ao ar de Marrocos seco e arenoso daquele país. Portanto, é um perfume que se foi inspirar bastante aqui, e este Ambre Sultan, quer dizer, o nome já diz tudo. Portanto, estão a querer recriar também esse ambiente de forma magistral. Portanto, Ambre Sultan, um dos melhores de sempre e que recomendo. E o outro, que é o outro que eu tenho, poderia ter outros, como já falei, o Féminité de Douai, incrível, o Santal Majuscule também é incrível, sei que há mais, o 5 O'Clock au Gingembre também é muito bom, muito interessante,
enfim, há uma série de perfumes da Serge Lutens incríveis. Mas para mim, o meu preferido da Serge Lutens não é Homme Ressortant, porque tenho também o L'air du désert marocain, que me vai buscar um pouco a mesma vibe, apesar dele ser incrível e ser diferente, mas eu acho que este ainda é mais diferente de tudo e tem aqui um lugar especial, portanto, gosto bastante dele, que é o Cherry, como já deveriam ter calculado. Portanto, Cherry, frasco clássico de 50 ml. Estes já são os frascos novos, portanto eles antes tinham aqui um design diferente, mas o cheiro, enfim, é igual. Serge Lutens Cherry. Cherry é um perfume que, vamos ver, o sprayer é normal, sprayer decente. O Cherry é um perfume com base em tabaco e uma nota de hay, não é? Uma nota de pastagem, do lado de palha, não é? De estábulo. E é incrível este perfume. Tem uma saída verde, fresca, aromática também, sem dúvida. Lá está Christopher Sheldrake, novamente, aqui na criação deste perfume. E depois tem aqui este lado quase de mel e tabaco por baixo, de todo este lado verde e verde aromático e meio amargo, e depois complementa-se com esta ligeira doçura do mel e do tabaco. É um perfume para se usar, assim como o Homme Ressortant, no inverno, outono e inverno, em dias frios. É um perfume que tem boa projeção e boa longevidade. O Homme Ressortant é exatamente o mesmo. E lá está, é um perfume que eu recomendo a todos que gostem de tabaco. Este não é propriamente o perfume que remete mais a tabaco, ok? Ele tem tabaco nas suas notas, mas há outros perfumes que replicam melhor folhas de tabaco. Por exemplo, tenho um perfume da Aramis, que é o Tobacco Reserve, e esse perfume replica mais as folhas de tabaco. O Pure Havane também tem algum tabaco. Enfim, há uma série de outros. Julgo que sim, também, uma vertente de tabaco mais adocicado. Temos também, por exemplo, o 1 Million Privé, também tem muito esse lado do tabaco. Aqui tem algum tabaco, mas tem um lado muito verde e aromático por cima de tudo isto e um lado super cremoso do mel. Portanto, esta nota de hay, que é uma nota que replica este cheiro de palha, de pastagem verde, está aqui muito evidente, mas lá está, não é um cheiro estranho ou pouco apelativo, porque este mel, e eu acho que o mel é aqui uma das notas mais importantes, o mel adocica e envolve todo esse lado verde mais masculino e desafiante da composição. E depois o tabaco dá-lhe mais profundidade e o clássico toque chique e toque sexy do perfume. Não é um perfume que vá agradar toda a gente, atenção, não é um perfume para agradar, é um perfume de nicho, que antigamente as marcas nicho focavam-se em perfumes diferentes, com boa qualidade e arriscavam mais. Hoje em dia os perfumes de nicho são muito básicos, muito semelhantes uns aos outros, com pouca criatividade e audácia, de facto. São perfumes com um pouco grau de risco, porque querem vender. E isto era uma altura em que se fazia perfumes para criar um statement e não propriamente para serem os best-sellers e ganharem muito dinheiro com isso. Por isso é que também demoravam algum tempo a criar um perfume, não queriam só lançar. Hoje em dia é um pouco diferente, o mercado mudou. Mas pronto, falando aqui de Cherry, sem dúvida, a nota de esse lado verde da composição começa a desvanecer e com o tempo e com a secagem fica este lado cremoso do mel e tabaco, combinação perfeita
que muita gente adora e podemos ver em composições como o Pure Havana, como eu disse. O próprio CK1 Shock, para uma entrada de gama, para quem está a começar, poderia ser uma boa opção para criarmos uma expectativa do que é um lado adocicado, tabaco adocicado. Depois crescíamos para um 1 Million, depois um Pure Havana e depois aqui um Cherry. E se calhar antes do Cherry poderíamos pôr aqui um Naxos da Xerjoff, que é um perfume que cria esse ambiente de tabaco e mel, mas que lhe dá um lado aromático da lavanda e uns cítricos na saída mais italianos, não é? É um perfume muito aberto, não tem a mesma espessura e robustez que tem, por exemplo, aqui o Cherry. Mas sem dúvida que o Cherry é talvez um dos melhores, uma das melhores criações de nicho, em que contempla o tabaco e o mel na perfeição, e este lado verde, quase conífero, da nota de A. Portanto, malta, estes dois perfumes da Serge Lutens são must-haves, se quiserem, por assim dizer. Dois perfumes obrigatórios na vossa coleção, se querem ter uma coleção com perfumes de qualidade diferentes e clássicos. Portanto, isto são dois clássicos da perfumaria. São dois clássicos, estão numa listagem dos 100 melhores perfumes de sempre. Está lá Cherry e Ambre Sultan, quase de certeza. E, portanto, são dois que eu recomendo e que eu quis partilhar convosco para quem não conhece, ou mesmo para quem conhece, saber a minha opinião sobre eles. Portanto, malta, espero que tenham gostado, ponham um like, partilhem e deixem nos comentários qual é a vossa opinião sobre a Serge Lutens, sobre estes dois perfumes em particular e sobre algum outro que gostem da marca. Ok? Portanto, malta, fiquem bem. Até ao próximo vídeo. Tchau.